Olá, meus irmãos, muito boa noite. É uma satisfação muito grande para mim poder participar desse momento especial dos irmãos, um momento festivo, mesmo que seja assim, online. Realmente a vontade era de participar presencialmente, mas por conta de um conjunto de circunstâncias, está sendo assim, online. Mesmo assim, a alegria é muito grande. Irmãos, eu fui pastor na Igreja Batista Esperança durante alguns anos. Certamente, vários dos irmãos aí sabem e lembram, ainda que tenha sido por um pequeno período de tempo. Mas provavelmente outros dos irmãos não sabem. E por causa disso, eu acho que é melhor iniciar fazendo uma apresentação. Meu nome é Cleiton Maciel. Eu sou casado com a Kelly e, graças a Deus, temos 3 filhos. O primeiro chama Davi, a filha do meio chama Kemily e nós temos o menor, que é o Daniel, que já nasceu aqui. Nós estamos atualmente morando no interior do estado de São Paulo. E, irmãos, eu estive como pastor da Igreja Batista Esperança nos anos de 2005, 2006. Sim, nessa época eu era bem jovem, mais jovem do que hoje, certamente. Mas foi o meu primeiro ministério logo depois de ter saído do seminário. Enquanto eu estava no seminário, eu cuidei de uma congregação nos 2 últimos anos, mas assim, de maneira bem oficial, foi o primeiro ministério. E eu trago ótimas, excelentes recordações do tempo que nós moramos no Juazeiro, no Juazeiro 3, né, que é o bairro que a igreja está situado. Eu acho que a informação não está me falhando. E eu lembro, logicamente, de muitas programações, pessoas da igreja e eventos que nos marcaram. É lógico que eu não vou fazer menção de pessoas pelo nome, porque eu corro grande risco de esquecer de pessoas que foram muito marcantes no período que nós estivemos aí. Mas para mim era impossível esquecer do irmão Manuel Vilaça, porque era meu vizinho. Muitas vezes nós comemos cuscuz junto, outras coisas também, mas cuscuz eu acho que era mais frequente. Também lembro muito das programações da EBEC, muito difícil de esquecer, por conta de semanalmente muitas crianças trabalho. Na época, se eu não estiver enganado, a irmã Juniette quem cuidava, e era um trabalho da igreja que exigia a participação de muitas pessoas. Uma outra tarefa também que executamos era um evangelismo frequente no bairro que ficava por trás aí do bairro onde a igreja está situada. Várias vezes, praticamente toda semana nós íamos nesse trabalho. Eu lembro especialmente da irmã Elisete, do irmão Edilson, que na época fazia parte da igreja. Eu acho que a irmã Elisete também agora deve ter ido para o Ceará, e outros irmãos que participavam. A igreja tinha, eu acho que ainda deve ter, uma congregação no bairro Juazeiro 8, tivemos lá também várias vezes. E, logicamente, eu lembro de vários dos sermões que eu preguei estando entre os irmãos. Uma série que era Conhecendo Deus, sobre os atributos de Deus. Eu tenho lembranças de estar preparando essas mensagens e da entrega dessas mensagens. Irmãos, coisas boas. Irmãos que nós pudemos batizar durante o período que estávamos aí. Amizades que pudemos fazer e ver a obra de Deus avançando, ainda que por pouco tempo, mas todas essas coisas foram muito boas. No período que estive, eu vi várias histórias acerca do fundador da igreja, das irmãs que foram missionárias que trabalharam, a Cláudia, a Ruth, sempre histórias boas, e isso traz ao nosso coração aquela alegria de que eu pude cooperar um pouquinho com aquilo que outros já tinham feito. Então isso é algo que realmente traz muita alegria. E, irmãos,
cada vez mais vivemos em um mundo globalizado. Por causa disso, nós temos mais informações. Eu recebo informações, fico sabendo de informações. E uma das coisas que tem trazido muita alegria para o meu coração é saber do empenho da igreja em relação a missões. Eu sei disso realmente por causa de meios de comunicação. Hoje a gente tem WhatsApp, Facebook, Instagram, né, essas coisas. E a gente sabe, as informações elas chegam, mas também porque o presidente da missão, pastor Reginaldo, eu estou vinculado à missão e por conta disso eu sei de todo o empenho, a dedicação e o amor. Essas coisas têm realmente trazido alegria. Agora, minha satisfação, irmãos, é que a igreja tem feito isso. Não é apenas uma visão do seu pastor ou de uma parte da liderança, mas a igreja está dentro disso. Isso é maravilhoso. Eu creio que o Senhor tem abençoado muito a igreja durante esses anos e eu creio que o Senhor há de abençoar mais. Sim, é uma data muito festiva, 30 anos de Igreja Batista Esperança. Os irmãos não sabem da minha alegria de saber disso, de saber como Deus tem sido gracioso desde o início, esses 30 anos passando. Certamente a igreja enfrentou lutas, é lógico, não seria a igreja se não enfrentasse lutas, isso faz parte. Mas 30 anos passaram, não há como negar que a Igreja Batista Esperança tem deixado excelentes marcas na cidade de Juazeiro, Bahia. Irmãos, a minha palavra é de muita alegria, muito louvor a Deus, mas também a esperança que fica em nossos corações é aquela de que, se Cristo não voltar, essa igreja, com a graça de Deus, há de continuar dando bons frutos. Que seja da vontade do Senhor preservar sua bênção sobre essa igreja, sobre o pastor, sobre os líderes, sobre todos os irmãos, de tal modo que sobre cada um repouse a graça do nosso bondoso Deus e os irmãos continuem sendo habilitados a proclamar o Evangelho com fidelidade nessa cidade. Queira Deus, que coisas ainda maiores aconteçam nos anos que virão, se o nosso Senhor Jesus não voltar. Irmãos, então, ditas essas palavras, que para mim são uma honra poder participar e dizer para a igreja, ditas essas coisas, quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias comigo para a primeira carta de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 1 até o 3. Realmente vamos nos concentrar somente nos versos 2 e 3, mas leremos dos versos 1 até o verso 3. O texto assim nos diz: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado, Deus. Louvamos o teu nome por causa da tua bondade, louvamos o teu nome por causa da tua graça, por causa das coisas que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. Ó Deus, nós somos reconhecedores de que somos indignos de tantas bênçãos, somos indignos do derramamento da tua graça,
mas, ó Deus, nós reconhecemos que o Senhor tem feito, reconhecemos que a tua bondosa mão tem, ó Deus, sido manifesta. Sim, Deus, e por isso nós te louvamos. Queremos, Pai, agora colocar ante a tua face essa porção da tua palavra. Pedimos que o Senhor agrade-se de fazer com que essa porção da tua palavra seja vívida aos nossos corações. Por favor, Deus, quebranta-nos para que recebamos a tua palavra com alegria, com gozo, com zelo, com entusiasmo. Deus, essas coisas provêm de ti. Faz isso em nós. Faz, ó Deus, com que as palavras ditas nessa noite, Deus, traga, Deus, ao coração de cada um daqueles que ouve, traga, Senhor meu Deus, ensino, traga, Senhor meu Deus, alento, traga também, Senhor meu Deus, correção, esperança, tudo aquilo que é do teu agrado. Sim, Deus, abençoa-nos para o louvor da tua glória. Sim, damos muitas graças, pedimos em nome de Cristo, a quem nós amamos. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele é o início, são as palavras introdutórias daquilo que Paulo escreveu à igreja dos Tessalonicenses. Irmãos, Paulo iniciou várias igrejas, ele foi um fundador de igrejas. Na verdade, a biografia que Deus agradou-se de preservar do apóstolo Paulo faz com que ele figure nas páginas do Novo Testamento, especialmente como um missionário. Talvez também um gigantesco teólogo, o maior de toda a história do cristianismo, mas essencialmente um missionário, um plantador de igrejas. A igreja plantada na cidade de Tessalônica teve a recepção, ou recebeu o apóstolo Paulo naquele momento histórico da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Na primeira viagem missionária, Paulo ficou naquela região da Galácia, as cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe, Listra. Especialmente nessas cidades foi que Paulo e Barnabé, na primeira viagem, Paulo e Barnabé estavam juntos. Na primeira viagem, essas cidades, nelas foram plantadas igrejas. Mas na segunda viagem de Paulo, em que ele passa revisitando essas igrejas, mas logo vai para Filipos, e de Filipos Paulo segue e chega até Tessalônica. Chegando em Tessalônica, Paulo ele teve um histórico muito significativo de perseguições. E ele já estava saindo da cidade anterior para ir para a cidade seguinte por causa de perseguições. E a experiência de Paulo em Tessalônica não foi das mais tranquilas. Ele teve que passar ali pouco tempo. Alguns estudiosos estimam que Paulo ficou em Tessalônica 3 semanas. Outros estimam que Paulo ficou em Tessalônica 3 meses. Ele esteve na sinagoga judaica por apenas 3 semanas e já teve uma resistência aberta dos judeus dali. Por causa disso, ele teve que sair. Esse fato ele é concreto. 3 semanas é o tempo que ele fica. Alguns pensam que ele não consegue ficar na cidade. Depois disso, outros entendem que ele ainda fica durante um tempo e chegando a esse prazo de 3 meses. Bem, todos nós concordamos que se 3 semanas ou se 3 meses, esse período de tempo ele é curtíssimo para que brotasse uma igreja. Mas, irmãos, pela graça de Deus, brotou uma igreja. E Paulo, tendo saído, fica sabendo de algumas coisas que estão atribulando aqueles irmãos. Por isso escreve essa carta. Dentre as principais tribulações está o fato de que eles não sabiam aquilo que aconteceria com os que morriam. E Paulo escreve essa carta especialmente para resolver esse fato, para esclarecer aos Tessalonicenses e logicamente a todos nós também, como que as coisas acontecem com aqueles que morreram em Cristo e como se darão as coisas em termos da consumação.
É importante, irmãos, destacar que 1ª e 2ª Tessalonicenses, elas figuram entre as cartas de Paulo como cartas escatológicas, cartas que tratam acerca das coisas do fim. Sim, é desse modo que essas cartas de Paulo são lidas, estudadas, mas um aspecto que é muito importante de ser destacado é que essas cartas não trazem apenas informações escatológicas. Aqui, em 1ª Tessalonicenses, em cada capítulo, os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5, sim, Paulo tem declarações que têm a ver com a volta de Cristo. Só para você ter uma ideia, no versículo 10, Paulo diz: "E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura." Essas informações do versículo 10, todas elas são informações escatológicas, a aguardar a ira vindoura, a volta de Jesus. E em cada capítulo tem pelo menos um versículo que tem esse teor escatológico. Mas, logicamente, Paulo não está tratando apenas disso. Iniciando a sua carta, Paulo está fazendo aquilo que era comumente feito em uma carta. O que nós temos aqui é uma mistura de carta com aquilo que era conhecido como carta e epístola. Elas tinham uma palavra introdutória em que quem estava escrevendo se apresentava, também tinha uma espécie de saudação a quem estava escrevendo, e logo depois tinha algum tipo de palavra, de alguma lembrança boa ou votos de saúde, de que tais pessoas passassem bem. Na maioria das vezes o apóstolo Paulo fez isso, ainda que não sempre. Mas nessa carta ele faz. Ele se apresenta como escritor, ele diz abertamente que está falando à igreja dos Tessalonicenses, e aí segue com as suas informações. O texto que nós temos em mãos hoje à noite é um texto que, nessa parte de ação de graças, Paulo frisa um conjunto, um tripé de virtudes que deve existir, que existe em todo cristão. E nós vamos focar especialmente nesse tripé de virtudes, e eu desejo me demorar um pouco mais dentre essas 3 virtudes, na terceira, que é a esperança. Mas nós vamos seguir conforme nós estamos encontrando aqui no texto. Paulo então se apresenta, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Por que Paulo está se apresentando Paulo, Silvano e Timóteo? Porque eles estavam juntos. Nós temos informações que Paulo foi o primeiro a sair de Tessalônica, mas pelo menos parte dos componentes da equipe missionária, Paulo normalmente plantava igrejas com uma equipe missionária. Ele e outros, decidiu não casar, mas sempre tinha amigos, sempre estava em um colegiado de trabalhadores. Isso é uma característica que acompanha o apóstolo Paulo. Silvano, que é Silas, e Timóteo são 2 daqueles cooperadores que o Novo Testamento apresenta como pessoas por quem Paulo tem muito apreço, muito. Esse Silas, esse Silvano é alguém que saiu com Paulo, depois que ele teve a dificuldade, ele e Barnabé não puderam continuar juntos, Barnabé segue com João Marcos e Paulo segue com Silvano. Então é alguém que tinha muita recomendação da igreja de Jerusalém, e é alguém que, quando esteve com Paulo, somou de uma forma extraordinária. Paulo tinha muita confiança nele. Timóteo é talvez um discípulo que nasceu na fé através de Paulo ou não, mas o fato é que quando ele está na sua segunda viagem, passando pela região da Galácia, revisitando as cidades, os irmãos dão bom testemunho de Timóteo. Está lá em Atos 16, logo nos primeiros versículos, dão bom testemunho, e Paulo convida, desafia, é uma história belíssima, e Timóteo segue junto com Paulo. Então nós temos aqui uma equipe, eles trazem notícias
acerca da igreja dos Tessalonicenses, de como realmente uma igreja tinha sido estabelecida ali, como Deus tinha operado graciosamente, mas também as dificuldades que estavam caracterizando aquela igreja são trazidas para o apóstolo Paulo, e desse modo surge a carta que nós conhecemos como 1 Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. A igreja, esse era um modo de dirigir-se a alguém seguindo esse tipo de literatura. Essa é a maneira mais comum. A igreja dos Tessalonicenses. A igreja, a assembleia que estava situada ali em Tessalônica. A esse grupo de irmãos que haviam ouvido o Evangelho e, pela graça de Deus, creram no Evangelho. Estão agora firmes, andam com o Senhor. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, ela está fincada, estabelecida, arraigada em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. É uma igreja que foi fundada, estabelecida pela operosidade do Deus Trino. Ela continuava pela operosidade do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Inclusive, logo aqui no contexto posterior do capítulo 1, Paulo fala da operosidade do Espírito. Veja, por exemplo, no versículo 5: porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então é uma igreja fundada, estabelecida por meio, o Deus Trino esteve fazendo isso por meio dos missionários, e o Deus Trino continuava a sustentar aquela igreja. A igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Uma saudação que se tornou comum, vinda do apóstolo Paulo, mas é uma saudação que mistura, é um termo que é comum do ambiente grego e um termo que é comum do mundo hebraico. Essa palavra graça era uma forma muito comum das pessoas se saudarem no ambiente grego, gentílico, e paz é uma palavra que os judeus, com muita frequência, eles saudavam uns aos outros, shalom, shalom. E graça e paz era um modo como eles se saudavam nesses dias, ou pelo menos o apóstolo Paulo quase sempre utiliza-se dessa expressão: graça e paz a vós outros. Então seguimos com essa parte de ação de graças, que traz o corpo daquilo que nós queremos considerar com mais intensidade hoje à noite. Paulo inicia dizendo assim: damos sempre graças a Deus por todos vós. Damos sempre graças a Deus. Paulo inicia com palavras de ação de graças pelos Tessalonicenses. E ele fala de dar sempre graças a Deus. Várias coisas são muito interessantes de serem notadas logo nessa primeira frase. A primeira delas é que Paulo nem sempre começou as suas cartas com tanto ânimo. Leia, por exemplo, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Não tem palavras carinhosas, não tem palavras que ele está elogiando as igrejas da Galácia, mas na verdade Paulo rapidamente, uma vez que ele faz uma introdução, ele já diz que se encontra admirado, porque as igrejas da Galácia estavam passando do evangelho, do verdadeiro evangelho, para outro evangelho, e Paulo segue lá com a sua exortação. Então não necessariamente Paulo faz isso em todas as cartas, mas aqui ele inicia sim, falando que sempre está dando graças. Damos sempre graças a Deus por todos vós. O segundo detalhe
é que no texto original do Novo Testamento, esse modo de dizer estamos dando graças, muitas ações de graças, Paulo faz de modo a destacar, a demonstrar para eles que havia no coração dele e deles, já que é uma equipe, um louvor a Deus muito grande. Paulo enfatiza que eles davam graças. O modo como ele escreveu, ele deixa claro que no coração deles havia uma atitude de louvor a Deus por causa deles, dos Tessalonicenses. Nós temos aqui ele falando, além de dar graças, ele está dizendo sempre damos graças. Fazemos isso continuamente, constantemente. E, irmãos, as ações de graças, elas são resultado daquelas coisas que nós fazemos, ou aquelas coisas que pessoas fazem e que vem à nossa lembrança. Quando lembramos de tais coisas, nós ficamos, puxa vida, louvado seja Deus, que bom que irmão fulano de tal fez assim, que bom que irmão Beltrano fez daquele outro modo. Pessoas nos marcam, igrejas deixam marcas profundas nos crentes que congregam nessas igrejas, nos pastores que pastoreiam essas igrejas. E Paulo teve pouco tempo entre os Tessalonicenses, mas o pouco tempo que ele teve entre os Tessalonicenses foi suficiente para que ele se lembrasse dos Tessalonicenses com muitas ações de graças. E uma das coisas que eu penso particularmente, que gerou muitas ações de graças no apóstolo Paulo, é que houve uma operosidade de Deus naquela igreja, uma operosidade tal, que Paulo podia voltar-se para eles e lembrar que vários deles abandonaram seus ídolos. Eles eram idólatras. Toda aquela região da Ásia, eles estavam entregues àquilo que era chamado de religiões de mistério. Eles eram ocultistas, estavam rodeados de sacerdotes que ficavam dizendo palavras combinadas e tentando por meio dessas palavras adorar os deuses e atrair sorte. Eram cheios de superstição. Eles ouviram o evangelho, abandonaram as superstições, abandonaram os ídolos, abandonaram os seus livros de magia. Havia um testemunho que era dado por outros acerca deles, do modo como eles abandonaram os ídolos e voltaram-se para o Deus verdadeiro. Então, certamente Paulo podia lembrar dessas coisas e louvar a Deus, porque apesar de pouco tempo, Deus operou graciosamente, poderosamente. Pessoas que andavam nas trevas agora tinham suas vidas transformadas por causa do poder do evangelho. Irmãos, isso fazia com que o coração do apóstolo Paulo transbordasse de alegria. Paulo diz que sempre dá graças a Deus por todos vós. Eu também acho interessante que ele fale de todos vós. E nós lembramos, irmãos, que uma igreja, ela é composta de pessoas diferentes. Algumas pessoas, elas têm talvez até algum tipo de proximidade maior com o missionário, com o pastor, com a liderança da igreja. Outras não tanto. Mas um fato que é inegável: aqueles que Deus incumbiu de cuidar da igreja, Deus coloca um amor, uma apreciação por todos aqueles que são verdadeiros crentes. Pastores e líderes não amam lobos, não amam aqueles que não são ovelhas, mas todos os que são verdadeiras ovelhas do Senhor Jesus são amados. Essa era uma igreja que parte dos irmãos
tinham certas dúvidas. Eram dúvidas sinceras, dúvidas honestas. Não eram dúvidas desonestas, dúvidas que geravam problema por gerar. Não, era desconhecimento da parte deles. Por isso Paulo escreve a carta. E o apóstolo então diz que dar graças a Deus por todos os irmãos. Lembre-se que essas ações de graças englobavam os que não tinham dúvida e também aqueles que tinham dúvida. Há uma grande alegria por todos aqueles que são igreja do Senhor. Então Paulo dava sempre graças a Deus por todos vós. E ele diz, mencionando-vos em nossas orações. Mencionando-vos em nossas orações. Irmãos, eu já disse que o apóstolo Paulo, ele foi especialmente um missionário e é considerado como o maior teólogo de todos os tempos da igreja cristã. O apóstolo Paulo, dentre outras coisas, era um homem muito aplicado à oração. Sua vida de oração era constante. Foi do agrado de Deus unir no apóstolo Paulo um grande zelo pelas Escrituras, pela teologia e uma grande piedade cristã. Recentemente eu li sobre John Bunyan, que foi um pastor batista, um puritano. Estudiosos, biógrafos dizem que Deus agradou-se de unir em John Bunyan uma teologia elevada com uma piedade palpável. Podemos dizer que Paulo tinha essas características. Nós podemos dizer que essas eram marcas, eram raízes, eram distintivos do apóstolo Paulo. Podemos perceber pelas suas cartas que Deus havia concedido a ele essa graça de orar e de se manter orando. Ele sabia da importância da oração. E Paulo nos diz que fazia isso, mencionava eles nas orações e fazia isso sem cessar. Eu preciso dizer, irmãos, que mencionar nas orações é parte do trabalho dos pastores, dos líderes. Lá em Atos capítulo 6, quando surgiu a dificuldade para a distribuição dos alimentos, a questão chegou aos apóstolos. Os apóstolos disseram, não convém que deixemos de lado a palavra de Deus e a oração para que essa questão seja resolvida. E eles incumbiram algumas pessoas, não deixaram o problema de lado, mas concentraram-se naquilo que era o principal trabalho deles, a dedicação às Escrituras, para que o povo fosse muito, muito bem alimentado, e as orações. Irmãos, as orações são fundamentalíssimas. Paulo sabia disso muito bem e se mantinha constantemente orando. Ele disse, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar. Esse sem cessar tem a ver com manter eles nas orações, nomeá-los nas orações que eles faziam constantemente, e tinha a ver também com as recordações que traziam. Veja que nós encontramos esse texto de um modo que ele se encontra fazendo uma espécie de elo, de cotovelo entre os versos 2 e 3. Aí no verso 3, o apóstolo nos fala de recordar-se diante do nosso Deus e Pai, e sem cessar, recordando-nos, trazendo a lembrança. Paulo nos diz que fazia duas coisas quando pensava ou quando o assunto era os Tessalonicenses. Ele dava graças. 2, ele se recordava. Uma gigantesca bênção do ser humano é que o ser humano, ele tem memória e ele pode guardar recordações, ele pode guardar lembranças, e são essas lembranças que Paulo traz, Paulo fala, Paulo menciona,
que distinguia os tessalonicenses e colocava os tessalonicenses na mais alta estima diante do apóstolo Paulo. Paulo menciona as 3 virtudes, o tripé de virtudes que ele reconhecia existir nos tessalonicenses. Ele diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Então, na presença de Deus, eles traziam essas recordações. Primeiro, da operosidade da vossa fé. Paulo faz menção de que eles estavam tendo, pela graça de Deus, uma fé operante. A primeira virtude que Paulo destaca é a fé. Essa palavra fé, ela tem pelo menos, pode ser que nós apresentássemos até mais, mas a palavra fé tem a ver com crer, confiar, depositar confiança em. Fé também tem a ver com um corpo de doutrinas que a igreja cristã se viu imbuída de preservar, de proclamar e de proteger. Judas faz referência, aquela carta que antecede o livro de Apocalipse, Judas faz referência a essa fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Mas quando Paulo fala aqui da operosidade da vossa fé, Paulo está falando de uma fé que trabalha, de uma fé que se mostra ativa. Irmãos, o tema da fé é um dos temas que recebe muita atenção em todo o Novo Testamento. Se você fizer uma leitura cuidadosa do Evangelho de João, e mesmo se você fizer uma leitura cuidadosa daquilo que chamamos de literatura joanina, o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o livro de Apocalipse, você vai poder constatar que essa palavra fé é um dos principais temas na carta ou no Evangelho e também nas cartas. O apóstolo João repetiu essa palavra dezenas de vezes mesmo, de modo que a fé é um desses temas que encontra ampla repetição dentro de todo o Novo Testamento. Só para você ter uma ideia, no final do capítulo 2 do Evangelho de João, Jesus sabia o que estava no coração dos homens. Algumas pessoas disseram crer nele, mas Jesus se dizia não crer que eles tinham crido de verdade. Lá em João 2, o evento que está acontecendo, Jesus havia transformado a água em vinho, e tendo transformado a água em vinho, os judeus viram os sinais, vendo os sinais, voltam-se para ele, estão assim muito despertados com isso, mas Jesus não necessariamente acreditava que a fé deles fosse necessariamente verdadeira. Em um outro momento, lá em João capítulo 8, depois do ensino de Jesus, de algumas coisas que Jesus está dizendo e fazendo, algumas pessoas dizem que voltam-se para ele crendo nele. E aí Jesus se dirige a essas pessoas e diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Esses que há pouco tempo proclamaram uma fé em Jesus, começaram a retrucar contra ele, dizendo: como assim ser libertos? Nós somos filhos de Abraão. E eles começam uma demanda com o Senhor Jesus. Não é que os fariseus, não é que os membros do Sinédrio estavam começando, mas os que haviam crido nele, que se diziam crer nele. Fato é, irmãos, que no final das contas, lá em João 8, Jesus está dizendo: o diabo é o pai de vocês. E ele está se dirigindo a pessoas que disseram crer nele. A fé que os tessalonicenses tiveram, Paulo reconhece, era uma fé verdadeira, era uma fé legítima, era uma fé que ia além das declarações, era uma fé que ia além da confissão. Isso porque, irmãos, a fé verdadeira, ela se mostra operosa. O termo que Paulo
utiliza aqui fala de trabalho, fala de ações, fala de coisas concretas que são feitas, que mostram a genuinidade, a legitimidade dessa fé. Então, o que o apóstolo nos diz é que eles têm uma recordação, recordam-se de uma fé operante, uma fé que não era inerte, uma fé que não cruzava os braços, ou pior ainda, uma fé que na verdade, no final das contas, ou posteriormente, se mostrava não ser uma fé verdadeira, apenas uma confissão louca. Não era esse o caso dos Tessalonicenses. Paulo disse: aquilo que veio como consequência, como resultado, como produto da fé de vocês, é inegável que Deus tem agido no meio de vocês, porque aquilo que foi produzido no meio de vocês é evidência suficiente para nós acreditarmos que o que brotou em vocês é a fé verdadeira. Por isso Paulo dava graças, por isso ele trazia recordações com muita alegria. Mas Paulo também fala de uma outra virtude, o amor. O amor é a segunda das virtudes desse tripé identificador de um verdadeiro cristão. Ele diz, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação, diz que por sermos praticantes do amor, nós vamos ser identificados com Cristo. Aqueles que amam são identificados com Cristo. É um modo de dizer que o seu cristianismo, a sua fé cristã é verdadeira quando o amor aparece na vida de um cristão. Agora, o que é um amor abnegado? Uma outra tradução possível é um esforço ou um labor motivado pelo amor. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13 que pode ter fé a ponto de transportar os mares, os montes, mas se não tiver amor, nada aproveitará. O amor é um elemento essencial. E o amor verdadeiro, ele também transcende as palavras. Nós às vezes pensamos, quando pensamos no amor, lembramos dos poetas, lembramos de canções bonitas, lembramos das rimas românticas, alguma coisa do tipo assim: nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Coisas desse tipo, rimas bonitas, rimas que falam como o meu amor por você é tão grande, ou coisas parecidas. Pensamos nos poetas, pensamos nas rimas perfeitas, pensamos nas comparações arrebatadoras, pensamos nesse tipo de coisa. Em alguma medida isso é verdade, em alguma medida o amor estimula a poesia, mas o amor bíblico, e especialmente o amor fraternal, ele é muito mais do que palavras. Os autores neotestamentários, na verdade, eles insistem em dizer. Tiago, quando fala da praticidade da nossa fé, Tiago disse: me fale da sua fé sem as obras, que eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. João, lá na sua primeira carta, ele diz: como se pode dizer que permanece o amor em alguém se ele vê o seu irmão padecendo necessidades e ele tendo condições? Ele diz: vá, aqueça-se, farte-se, mas ele não toma providência alguma. O amor verdadeiro, ele é visto nas ações. E ainda mais, irmãos, que possamos dar um passo firme e na direção do amor cristão. O amor, de maneira muito geral, é aquele tipo de ação que é motivado por algo que eu possa receber em compensação. Ah, sim.
Alguma compensação vai ser feita, eu estou fazendo algo para alguém, eu estou ajudando alguém, eu estou emprestando um dinheiro, eu estou dizendo palavras confortantes, eu estou sendo presente em um momento doloroso, e muitas vezes nós pensamos em como que podemos ser recompensados. Mas o amor, conforme nós encontramos nas Escrituras, ele tem o seu ápice na pessoa do Senhor Jesus, que sendo Deus, se despiu, ainda que momentaneamente, das vestes de toda a majestade, ele veio entre nós, se fez homem e morreu no lugar de pecadores. Por favor, diga-me o que é que esses pecadores poderiam dar em retribuição ao Senhor Jesus. Algumas pessoas chegam ao cúmulo de dizer: não, mas nós louvamos a Deus. Isso é uma retribuição? Isso é uma forma de tentar pagar o que Jesus fez? Se qualquer um de nós pensássemos que o nosso culto, a nossa fidelidade, as coisas que fazemos ou deixamos de fazer é uma forma de retribuir, de compensar, entenda, isso é uma blasfêmia, isso é um insulto a Deus. É impossível que nós venhamos retribuir. Nós reagimos em louvor a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Ele se despiu do seu manto de glória, Ele veio a esse mundo, nasceu pobrezinho, morreu cravado em uma cruz, no lugar de pecadores. A Escritura diz que todo aquele que crê será salvo. Se hoje cremos, se hoje andamos nos caminhos do Senhor, é porque Ele agiu graciosamente na vida de todos nós. Nós nos voltamos para Ele em louvor. Isso não é retribuição. Não é retribuição. Ele nos amou, mesmo sem ter como ser retribuído. Esse tipo de amor, são essas ações amorosas que devem nos estimular. É por isso que nós vamos encontrar no ensino do Senhor Jesus, que quando for dar um banquete, chame os aleijados, chame as pessoas que não vão poder fazer nada. É aí que está sendo tipificado. O amor, ele se mostra quando nos movemos fazendo coisas pelas pessoas que não podem nos devolver. Talvez você está pensando: ah, Cleito, então é só assim que o amor se tipifica? Não. Isso é a maneira em que nós mais imitamos o Senhor Jesus. Mas é lógico, quando cuidamos dos nossos irmãos, quando estamos aliviando as dores, quando estamos carregando os fardos, quando estamos compartilhando das angústias, das tribulações, das dores. É desse modo que as coisas acontecem. E, irmãos, precisamos entender o seguinte: vivemos em um mundo materialista, individualista. Precisamos sair desse ambiente, desse modo de pensar e perceber as coisas mais ao nosso lado e fazer coisas pelas pessoas. Imitar o Senhor Jesus nisso. Havia um amor abnegado. A abnegação tem a ver com isso, com fazer coisas que eu não necessariamente terei como ser recompensado pelas coisas que estou fazendo. E eu posso dizer, irmãos, que quando nós fazemos isso, nosso cristianismo, ele está num bom nível, naquilo que o Senhor Jesus tensionou que fosse. Essa crença que se manifesta em ações pelos outros. Isso é muito importante que nós entendamos e façamos. Chegamos, irmãos, na última frase desse versículo 3, quando o apóstolo diz: e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira virtude que compõe esse tripé de virtudes que identificam um verdadeiro cristão é a esperança. O que é esperança? Irmãos, esperança na linguagem neotestamentária é uma certeza que se apossa da mente, do coração, da consciência do cristão, de que ele pertence ao Senhor e de que ele estará para sempre com o Senhor.
Eu acho que sempre quando eu penso nessa palavra esperança, eu penso no sentido dela para os nossos dias e no sentido que ela tem nas Escrituras, especialmente nessa passagem que estamos lendo aqui. Nós usamos a palavra esperança hoje de um modo a não ter total certeza. Eu tenho esperança que os médicos, que a medicina vai descobrir em tempo recorde uma vacina contra o coronavírus. Nós temos essa esperança. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Eu tenho esperança que nesse ano meu time vai ser campeão. Eu tenho esperança que nesse ano eu vou conseguir passar no concurso, ou no vestibular, ou sei lá o que. Então, motivados, movidos, levados pela esperança, fazemos certas coisas. Mas a esperança não é uma certeza, não é uma convicção. Quando o apóstolo usa a expressão aqui para se referir aos Tessalonicenses, reconhecendo que isso estava na vida deles, Paulo diz que sabia dessa esperança que era proveniente no coração deles. Ele fala da firmeza da vossa esperança. Veja bem, Paulo tinha falado de uma fé perseverante, de um amor abnegado, que ele é laborioso, ele faz, ele age. E Paulo está falando aqui de uma perseverança, de uma firmeza. A perseverança ou a firmeza, como está traduzido aqui, nos traz a ideia de perseverar e da firmeza da esperança de vocês. Como que a esperança de vocês produziu perseverança em vocês? Então, é interessante que aquelas pessoas que têm esperança, elas perseveram. Como assim perseveram? Sim, meus irmãos, a perseverança ela é especialmente necessária quando as tribulações afloram, quando as perseguições se tornam mais intensas, quando as dificuldades batem à nossa porta com mais frequência, com mais intensidade. Os Tessalonicenses estavam experimentando isso. Paulo diz, quando escreve a sua carta, que eles estavam recebendo dos seus patrícios aquilo que ele mesmo já havia recebido. E ele nos diz isso no capítulo 2. Paulo então traz como recordação que essas coisas estavam acontecendo com eles, que eles estavam enfrentando isso, que essas tribulações eles já sabiam mais ou menos como suportar, porque eles tinham visto como ele, Paulo, tinha enfrentado aquilo, e ele mesmo já tinha advertido acerca dessas coisas. Então, as tribulações vêm. Os Tessalonicenses sofreram pressões dos seus patrícios, daqueles que também eram tessalonicenses, e eles estavam entendendo cada vez mais, mas eles tinham outras tribulações. As tribulações que vinham ao coração deles, vinha também porque eles tinham perdido parentes, eles estavam diante da incógnita da morte, coisas eram duvidosas para eles, e eles então tinham sim essas dificuldades. Logicamente, irmãos, um cristão ele tem um conjunto de dificuldades. Um cristão ele tem um bojo de dificuldades, de tal modo que essas coisas elas chegam-se para o cristão e se transformam em angústias. Às vezes é com a família, às vezes é com a esposa, ou a esposa com o esposo, às vezes são os filhos, às vezes o casamento não está como deveria, ou então o trabalho, o negócio. Nós temos um conjunto relativamente grande de situações e de pessoas que podem gerar, que podem trazer para nós angústias, tribulações. Isso é fato, isso é inegável. Contudo, um cristão, ele persevera,
ele coloca os olhos no Senhor, ele não deixa que as perseguições, que as injúrias, que as humilhações, que as decepções conjugais, as decepções familiares, as decepções educacionais, profissionais, nenhuma decepção vinha jogá-lo na lona, vinha derrubá-lo e dizer: a vida não mais vale a pena, eu desisto, perdeu a graça. Um cristão verdadeiro, ele resiste até mesmo na arena da perseguição, quando as feras o estão atacando da pior maneira. Nós temos esse testemunho dos primeiros cristãos, que por causa do nome de Jesus, foram colocados na arena para foram transformados em espetáculo, para toda uma multidão que via, que contemplava e que torcia, que as feras os rasgassem ao meio da maneira mais feroz que tivesse ao alcance delas. Eles morreram glorificando a Deus, cantando hinos, de modo que vários deles, contemplando aquela cena, saíram dali impactados com o que tinham visto. Vários chegaram à fé cristã por causa da fé dos cristãos que perseverou até o fim. Então, o que é esperança? Essa palavra esperança, ela tem uma conotação escatológica, ela vive o presente com os olhos no futuro. Sim, nós passamos angústias aqui, nós passamos dificuldades aqui, nós passamos tempestades aqui, mas, meus irmãos, que maravilha, ouvimos o Evangelho, cremos em Cristo, Ele é nosso, nós somos dele e eternamente, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, como nós cantamos, como está escrito em Romanos 8. Louvado seja Deus, que com muita alegria em nossas tribulações lembremos disso. Vivemos o presente, tantas vezes atribulados, mas os nossos olhos estão na eternidade. A melhor coisa dessa vida nós já temos, Cristo, cremos nele, recebemos a graça de colocar a fé somente nele para a salvação. As tribulações vão passar, as perseguições vão cessar, as decepções vão ficar no passado. Chegará o tempo que aquele a quem nossas almas amam de verdade, realmente aquele que amamos de todo o coração, alma, força e entendimento, chegará o tempo em que estaremos com ele para sempre, sempre. É exatamente a virtude da esperança que não nos deixa fraquejar nos momentos de grande angústia. Talvez você possa estar dizendo: Cleiton, mas minhas tribulações são tão grandes. Sim, se você é um verdadeiro crente, a sua esperança está na redenção consumada. O Senhor está voltando, ou subiremos com Ele, ou por meio da morte estaremos com Ele para sempre. Mas Ele mesmo é o nosso grande galardão. Estaremos com Ele. Isso será para nós uma gigantesca bênção. Na verdade, nada poderá suplantar isso. Meus irmãos, que gloriosa esperança! Como é extraordinário pensar na nossa relação com Deus e saber que ainda que as feras se voltem contra nós, nós estaremos com o Senhor. Nada vai poder nos tirar, nenhuma angústia, nem fardo, nem enfado, nem coisa alguma. Estaremos com Ele para sempre. Irmãos, o cristão é alguém muito, muito bem-aventurado. E nós podemos dizer que todo verdadeiro cristão tem esse tripé de virtudes. Se alguma dessas virtudes falta para qualquer uma pessoa que se diz cristã, na verdade, essa pessoa não é cristã ainda. Um verdadeiro cristão, ele tem uma fé operante, ele tem um amor abnegado e ele tem uma esperança que o faz perseverar. Tendo dito essas coisas, irmãos, eu quero trazer algumas aplicações finais. Em primeiro lugar,
Somos nós, pessoas que por nossa causa são dadas graças a Deus. As ações de graças se multiplicam por causa do que nós somos, do nosso cristianismo. A fé cristã brotou em nós de tal maneira que por causa disso outras pessoas louvam a Deus a nosso respeito. Pense nisso. Pare de pensar em qualquer outra pessoa, pense em você, enquanto eu estou falando agora. Pense na sua fé, pense na graça que Deus lhe concedeu. Talvez você pode estar chegando à seguinte conclusão: Cleiton, eu posso sim admitir que isso acontece. Peça que isso venha a ser ainda mais. Senhor, ajude-me a avançar. Ajude-me a ser um motivo ainda maior de ação de graças. Talvez você pode estar dizendo: Cleiton, eu tenho metido os pés pelas mãos. Algumas vezes. Nem sempre eu fui motivo de ação de graças. Talvez no atual momento você pode pensar em si e dizer: eu não estou sendo motivo de ação de graças. Agora é o momento de mudar. Agora é o momento de voltar-se para o Senhor e dizer: Senhor, me arrependo. Senhor, olha o que eu tenho feito. Senhor, ajude-me. Senhor, ampare-me. Senhor, encha-me da tua força. Conceda-me a tua graça. Irmãos, precisamos, devemos, é mister que sejamos motivo de ação de graças para outros. Ainda, irmãos, eu quero que você pense na sua fé. A fé verdadeira, ela trabalha, ela produz ações. Essas ações, conforme a linguagem de Tiago, é uma espécie de carimbo. Pelas obras se vê a fé. A operosidade da fé é uma espécie de outro lado da moeda da fé. A fé verdadeira, ela é operosa. E talvez você diga: Cleiton, eu sou uma pessoa tão tímida. De fato, algumas pessoas são tímidas, mas talvez você é alguém tímido, mas tem muitas capacidades, talvez com mídias sociais, talvez com a tecnologia, você pode ser uma gigantesca bênção no reino de Deus, colocando todas as suas habilidades em prática, ajudando a igreja na qual você está. O reino de Deus vai avançar. O uso das mídias sociais hoje nos parece ser um caminho sem volta. Você deve ter habilidades, talvez escrevendo, talvez diagramando, cooperando. Quantas habilidades você precisa entender? As minhas ações cooperam. Por que você vai fazer isso? Porque você crê no Senhor, porque você quer servi-lo, porque você quer se engajar nessa obra. Talvez você seja alguém tímido, ou até mesmo alguém já magoado, porque pessoas te enganaram. Isso não pode esfriar o seu amor. Olha, talvez você está dizendo: esse negócio de amor, quantas pessoas se aproveitam da nossa boa vontade e ficam apresentando situações que não são verdadeiras. Agimos de boa fé e eles nos enganam. Sim, meus queridos, isso já aconteceu comigo. Não foi uma, nem duas, nem três vezes. Isso, porém, não justifica deixarmos que pessoas ruins, com as suas enganações, com as suas maquinações, isso não significa, pelo contrário, continuemos a amar, continuemos com ações amorosas, cuidemos. Veja que a Escritura coloca uma hierarquia. Você vai cuidar dos seus primeiramente, você vai cuidar daqueles que fazem parte da família da fé, você vai cuidar de pessoas que nem são seus familiares, nem fazem parte da família da fé, mas que estão próximos de você e está ao seu alcance fazer algo. Isso é amar o próximo. Há uma escala hierárquica, porque nós não podemos fazer tudo a todas as pessoas, mas é importante que façamos coisas às pessoas como uma demonstração da imitação do amor que o Senhor mesmo demonstrou. Não que nós queiramos ser vistos
pelos outros. Não, não é isso. Queremos imitar o Senhor. E o verdadeiro cristianismo nos levanta, nos impulsiona para que nós estejamos sendo praticantes desse amor. E meus irmãos, eu entendo muito bem que todo crente, ele enfrenta tempestades na sua trajetória, na sua peregrinação. As nossas tribulações, elas têm muitas origens. E as nossas tribulações, elas têm intensidade variadas. Ora mais, ora menos. Em certos momentos da vida, quase elas não existem. Nós chegamos a pensar, Senhor, será que eu estou nesse mundo real de tantas maldades? Porque recebemos uma bênção após a outra, uma após a outra. Mas em certos momentos a gente pensa, será que eu já estou chegando no inferno? Que é uma tribulação após a outra, uma após a outra. Nesses dias de maior tribulação, de tribulação mais intensa, de angústia mais, quando a coisa está mais tensa, mais pesada, não esqueçamos, os nossos olhos devem estar voltados para a eternidade. Cristo está voltando. Perseveremos. Não deixe que a angústia, que a tribulação, que aqueles que estão tentando humilhar você, não deixe que isso esmague a sua fé. Pelo contrário, volte-se para o Senhor, fortaleça-se no Senhor, olhe para o Senhor, mais uma vez perceba que o Senhor está de volta, Ele está às portas e Ele vai nos levar com Ele, estaremos com Ele para sempre. Isso deve extrair dos nossos lábios um sorriso e talvez até mesmo lágrimas de alegria. Ele tão bondosamente disse que estaria conosco todos os dias. Guardemos essa certeza, abriguemos com firmeza essa certeza em nossos corações e vivamos dia após dia um cristianismo vibrante. Ainda que lutas venham, ainda que angústias venham, vivamos o nosso cristianismo de maneira vibrante, sendo conduzidos por essa esperança gloriosa. Como que tem sido? Você é motivo de ação de graças? A sua fé é uma fé que trabalha, que é operante? O seu amor é abnegado, é um amor laborioso? A sua esperança tem feito você perseverar, tem te mantido firme? Coloque essas coisas diante do Senhor e que o Senhor abençoe sua vida com essa palavra que foi proferida, conduzindo, gerando arrependimento, gerando mais firmeza, tudo aquilo que é necessário que seja do agrado do nosso Deus. Meus irmãos, eu vou logo mais orar, depois dessa oração está encerrado, mas eu encerro também dizendo, talvez todos os irmãos, em alguma medida, já me conhecem sim, porque a Igreja Batista Esperança tem cooperado com o trabalho aqui em Ribeirão Preto, e os irmãos recebem o meu relatório missionário mensalmente, tem sido enviado para os irmãos. Então, talvez agora alguns estão conhecendo um pouco melhor, mas é isso, meus irmãos. Abençoe Deus que tenhamos uma oportunidade para estar junto com os irmãos presencialmente em algum momento. Isso sim certamente é motivo de muita alegria para nós, que seja do agrado do nosso Deus abundantemente abençoar a Igreja Batista Esperança, para o louvor da glória do nosso Deus. Vamos orar? Deus amado, damos muitas graças, porque Tua palavra foi trazida a nós. Faz com que ela fique nos corações dos Teus servos. Damos graças, pedimos, oramos em nome de Cristo, a quem nós amamos. Amém. Deus abençoe a